Os Estados Unidos são um país estranho quando você pensa bem. É uma coleção de 50 estados, todos com culturas e economias diferentes. Alguns deles valem mais que países inteiros. A Califórnia, por exemplo, é mais rica que o Reino Unido. O Texas é mais rico que o Canadá e Illinois que os Países Baixos. Mesmo assim, todos esses países estão sob uma única bandeira unida e de forma quase voluntária. Veja, em um país com mais de 330 milhões de pessoas, obviamente há várias pessoas que já tentaram tanto reduzir o número de estados na União por meio da secessão, quanto aumentá-lo com propostas de criação de novos estados. Especialmente agora, mais do que nunca. Esses movimentos geram questões importantes. O que é ser uma nação quando identidades e interesses se chocam internamente? E será que a independência realmente poderia resolver os problemas dessas regiões, ou apenas piorá-los? Então, vamos analisar os movimentos separatistas que, pelo menos por enquanto, ainda estão em andamento, e ver o quão viáveis eles realmente são, e o que poderia acontecer se o impossível acontecesse e eles realmente conquistassem a independência. Movimento pela soberania do Havaí, propriedade de 700 acres, avaliada em Estados Unidos dólares, 100 milhões adquirida por Mark Zuckerberg em 2014. Situada na ilha de Kauai, ela inclui terras agrícolas exuberantes e acesso à isolada Praia de Pila'a. Essa propriedade gerou polêmica em 2016, quando Mark Zuckerberg, via empresa de fachada, moveu ações para forçar famílias a venderem terras ancestrais. Veja, esses lotes chamados Kuleana são transmitidos de geração em geração desde o século XIX. Críticos apontaram Mark Zuckerberg como símbolo do neocolonialismo e exemplo do padrão de ricos recém-chegados que deslocam nativos havaianos. As batalhas judiciais aumentaram os pedidos por mais proteção à terra e impulsionaram o movimento por soberania. O movimento de soberania havaiana já existe há algum tempo. Em 1893, um golpe com apoio dos Estados Unidos da América depôs a rainha Liliuokalani, última monarca do Havaí. Barões do açúcar dos Estados Unidos da América organizaram o golpe, apoiados pelos fuzileiros navais americanos, para anexar as ilhas. Mas o povo do Havaí resistiu. Quase 38 mil pessoas, 95% da população nativa havaiana, assinaram as petições CUI, se opondo à anexação. Esse esforço atrasou os planos dos Estados Unidos da América. Mas então ocorreu a Guerra Hispano-Americana e as prioridades dos Estados Unidos da América mudaram. Em 1898, o Havaí tornou-se território dos Estados Unidos da América, perdeu a monarquia e teve suas terras confiscadas. Os havaianos nativos lutam por reconhecimento em sua própria terra. Décadas depois, o movimento pela soberania ressurgiu, impulsionado pelo renascimento cultural, conhecido como o Segundo Renascimento Havaiano, e por protestos como a ocupação de Kaho'olaui. Kaho'olaui é sagrada para os nativos havaianos, mas era usada pelos militares dos Estados Unidos da América como campo de bombardeio. Nos anos 70, membros do Segundo Renascimento Havaiano tentaram ocupar o local, mas não tiveram sucesso. Em 1990, o campo de testes foi fechado, mas a ilha ainda tem munições não detonadas após limpezas mal feitas. Casos como o de Kaho'olaui fizeram apoiadores da soberania do Havaí questionarem o controle das ilhas pelos Estados Unidos da América, já que o Havaí foi uma nação independente e sofreu exploração após virar território e depois Estado americano. Hoje, essa pergunta incomoda mais do que nunca. Em agosto de 2023, incêndios florestais devastaram Lahaina, matando 97 pessoas e deslocando mais de 10 mil. Ativistas dizem que o incêndio é um alerta sobre o futuro do Havaí, sob o capitalismo dos Estados Unidos da América. Empreendedores imobiliários logo ofereceram dinheiro por propriedades queimadas, enquanto líderes nativos tentavam proteger terras ancestrais. Os recursos do Havaí estão mais ameaçados. Riachos antes usados em plantações agora geram disputas por direitos de água. A indústria do turismo, que traz mais de 9 milhões de visitantes e 20 bilhões de dólares por ano, fez os custos de moradia dispararem. Atualmente, os havaianos nativos são só 10% da população. Ativistas defendem que a soberania daria aos havaianos poder para retomar o controle, adotando leis como as restrições do Tahiti à compra de imóveis por estrangeiros, que impediram não residentes de adquirir propriedades, como ocorreu com Mark Zuckerberg no Havaí em 2014.
As ruínas de Lahaina são bastante simbólicas e representam encruzilhadas. O Havaí ainda é um destino turístico influenciado por interesses externos? O movimento de soberania pode assegurar um futuro autossustentável para as próximas gerações? Secessão do Texas. O Texas nunca foi tímido em relação ao seu espírito independente. Tendo sido uma nação soberana por 9 anos antes de se juntar aos Estados Unidos, em 1845, a sua mitologia como um país à parte permaneceu em sua identidade. Secessão já foi discutida antes aqui, da votação de 1861 para entrar na Confederação, até movimentos atuais como o Movimento Nacionalista do Texas ou Movimento Nacionalista do Texas. O Texas já flertou com a ideia de seguir sozinho há muito tempo. Legalmente, porém, a situação é clara. A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, em 1869, Texas contra a decisão White, determinou que a secessão unilateral é inconstitucional. Mesmo assim, movimentos como o Movimento Nacionalista do Texas defendem um referendo para reafirmar a independência do Texas, alegando que o governo federal quebrou o pacto com o Estado. Pesquisas indicam apoio dividido. No Kansas, 33% dos texanos apoiam a secessão e 39% são contra no início de 2024. Mas como seria um Texas independente? Defensores vislumbram uma nação baseada no petróleo, tecnologia forte e determinação texana. Mesmo seus maiores defensores têm problemas logísticos. O Texas recebe 12 bilhões de dólares por ano em financiamento federal para infraestrutura e bilhões para a saúde pelo Medicare e Medicaid. A secessão eliminaria esses recursos, causando grande déficit no orçamento. Além disso, sem a proteção militar dos Estados Unidos da América, a vasta fronteira do estado ficaria ainda mais instável, e o Texas, que depende muito do comércio interestadual, seria prejudicado. Para os secessionistas, é mais sobre valores. As posições rígidas de Greg Abbott sobre imigração e interferência federal reforçam a ideia de que Washington não representa as prioridades do Texas. Confrontos recentes, como as políticas de arame farpado de Greg Abbott na fronteira, intensificaram essa retórica. Líderes do movimento nacionalista do Texas promovem políticas para que o Texas opere de forma independente, desde sistemas monetários até fronteiras, visando uma possível separação. Também existe o ato do referendo pela independência do Texas. Esse ato não é exatamente uma ideia nova. Itamon é a mais recente tentativa de votar a secessão do Texas, após décadas de esforços. Apresentado em 2023 pelo ex-deputado Brian Slayton, que caiu em desgraça, o projeto propunha consultar os texanos sobre reafirmar o Estado como nação independente. Brian Slayton chamou isso de reação a anos de abuso dos direitos e liberdades pelo governo federal. Esses projetos de lei costumam aparecer em momentos de polarização nacional, explorando o senso de autodeterminação texano e seu passado como ex-república independente. Já existiram versões anteriores, mas esse projeto de lei buscava formalizar um processo pós-referendo, propondo um comitê para analisar as forças armadas, moeda e acordos comerciais do Texas. Ainda assim, os obstáculos permanecem tão intransponíveis. A decisão da Suprema Corte de 1869, no caso Texas, contra White reafirmou a posição da Constituição. Secessão unilateral é ilegal. Além da legalidade, os 300 bilhões de dólares que o Texas contribui anualmente ao produto interno bruto dos Estados Unidos da América seriam difíceis de desvincular da economia federal. Como esperado, o projeto foi barrado na comissão. A secessão pode nunca ocorrer, mas seu destaque no discurso político revela uma questão maior. Até onde o Texas irá para afirmar sua identidade em um país cada vez mais polarizado? Cascadia não é um país, mas tem uma bandeira. Esta é a bandeira DOG. 3 listras horizontais azul, branca e verde, marcadas com um solitário pinheiro Douglas, são hasteadas em jogos de futebol, protestos climáticos e, às vezes, do lado de fora de casas de Portland a Vancouver. Para seus apoiadores, Cascadia representa mais do que um trecho de geografia. É um ethos, uma crença de que o noroeste do Pacífico, com seus rios intocados e florestas densas, é fundamentalmente distinto dos sistemas políticos que o governam. Eles afirmam que Cascadia, com até 17 milhões de habitantes, poderia prosperar como nação independente, focada em cuidado ecológico e autonomia local, em vez de depender de decisões de Washington, Distrito de Colômbia ou Ottawa.
A visão não é totalmente nova. O romance Ecotopia, de Ernesto Kallenbach, 1975, imaginou uma região separatista do norte da Califórnia, a Colômbia Britânica, baseada em energia renovável, urbanização e governança comunitária. Anos depois, a ideia voltou a ganhar força. Após a eleição de Trump, em 2016, a Cascadia, agora organização não governamental pela unidade biorregional, esgotou suas bandeiras em uma noite. O interesse pelo movimento definitivamente aumentou, mas não exatamente como uma tentativa séria de secessão. É uma declaração cultural que diferencia o noroeste do Pacífico de um país visto por seus moradores como tendo mudado politicamente. Como seria uma Cascadia independente? Ela poderia prosperar economicamente, com produto interno bruto acima de 1,1 trilhão de dólares e acesso a portos e energia renovável. Cascadia poderia estar entre as 20 maiores economias do mundo. Ainda assim, os desafios seriam enormes. As diferenças entre centros urbanos como Seattle e áreas rurais no leste de Washington mostram como metas ambientais muitas vezes conflitam com interesses agrícolas e madeireiros. Essas tensões internas tenderiam a aumentar com o autogoverno, pois interesses locais poderiam divergir dos regionais. E ainda tem a questão da infraestrutura. Cascadia depende fortemente de financiamento federal para transporte e obras públicas. A independência exigiria renegociar rotas comerciais, acordos de uso da água e substituir bases militares dos Estados Unidos da América por defesa regional. Críticos dizem que essa logística e as complexidades de atuar como entidade transnacional poderiam sobrecarregar até os idealistas mais dedicados. Vamos falar rapidamente dessas instalações militares. A região que virou Cascadia tem várias delas. Só em Washington e Oregon há várias bases estrategicamente significativas. A base conjunta Lewis McChord, próxima a Tacoma, é uma das maiores instalações militares dos Estados Unidos da América, e a base naval Kitsap, que abriga submarinos nucleares, e o estaleiro naval de Puget Sound. Há ainda a Estação Aérea Naval da ilha Whidbey, que oferece suporte de aviação, e a base da Guarda Aérea Nacional de Portland, ambas essenciais para a presença militar local. Se Cascadia buscasse independência, essas instalações seriam um grande desafio. Para começar, elas estão profundamente integradas à infraestrutura de defesa dos Estados Unidos, apoiando operações em todo o Pacífico. Trocar por uma força de defesa Cascadia seria quase impossível sem custos altíssimos. Manter submarinos nucleares é inviável, tanto logística quanto financeiramente, para uma nação recém-formada. A experiência, o financiamento e a infraestrutura necessários para manter até mesmo forças convencionais estão além do que a Cascadia poderia realisticamente alcançar sozinha. As consequências poderiam ser surreais. Sem proteção militar dos Estados Unidos da América, a Cascadia pode ter que negociar tratados com Estados Unidos da América e Canadá para garantir fronteiras e acesso a vias navegáveis. Por sua posição estratégica no Pacífico, pode virar campo de disputa geopolítica, atraindo jogos de poder de grandes nações. A Cascadia pode tentar formar uma guarda costeira civil para patrulhar suas águas, mas seria uma tarefa difícil. A região pode buscar apoio internacional, mas alinhar-se a potências distantes pode afastar os vizinhos. Alternativamente, a Cascadia pode abandonar completamente as defesas militares tradicionais, adotando a neutralidade como a Costa Rica. Apesar de idealista, essa postura faria a região depender apenas de laços diplomáticos para evitar exploração por grandes potências globais. Separação de Chicago, 2 estados em Illinois. Em Illinois, a crescente diferença entre Chicago e as áreas rurais indica que não se fala em secessão dos Estados Unidos da América, mas sim em formar um novo estado. Em Illinois, 28 condados aprovaram referendos não vinculativos para considerar a secessão do condado de Cook, onde está Chicago. Moradores do interior sentem-se sufocados pela forte influência da cidade, pois Chicago e sua região metropolitana concentram 2/3 da população de Illinois. Moradores rurais de Illinois afirmam que as políticas estaduais priorizam Chicago, não suas necessidades. Defensores da secessão imaginam um Illinois onde a política refletiria valores das pequenas cidades. O deputado Brad Halbrook lidera o movimento e já comparou as queixas do interior de Illinois à Declaração de Independência, divulgando semanalmente problemas inspirados nas acusações contra o rei George III. O que ocorreria se Illinois se dividisse em 2?
Isso poderia ser um desastre econômico para os condados rurais que buscam independência. Segundo o estudo da Universidade do Sul de Illinois, esses condados recebem, em média, $1,70 do Estado para cada dólar pago em impostos. Já o condado de Cook perde dinheiro, pois seus moradores recebem só 90 centavos de cada dólar pago em impostos. Nos subúrbios de Chicago, moradores recebem só 53 centavos para cada dólar contribuído. Sem a base tributária de Chicago, Nova Illinois teria déficits fiscais e cortes quase certos em saúde e educação. Para Chicago, a separação talvez não fosse tão ruim. Sem as demandas rurais, a cidade poderia investir em infraestrutura e ensino superior, tornando-se um estado urbano mais próspero. Mas a divisão enfraqueceria o Congresso dos Estados Unidos da América. Uma Nova Illinois mais conservadora poderia eleger 2 senadores republicanos e mudar o equilíbrio de poder federal. Em 2018, surgiu o movimento separatista Nova Illinois para declarar a independência do interior em relação ao condado de Cook, em Chicago. O movimento realmente ganhou força e agora provavelmente é o movimento separatista mais ativo dos Estados Unidos da América. Em novembro de 2024, eleitores de 7 condados de Illinois, incluindo Madison, Calhoun e Perry, aprovaram medidas para explorar a separação do condado de Cook e de Chicago. Isso eleva o total para mais de 28 condados participando do movimento crescente. O condado de Madison, maior participante até agora com 265 mil habitantes, é o primeiro condado suburbano a aderir. Defensores afirmam que a separação daria poder às áreas rurais, cujos valores seriam ignorados por uma legislatura voltada para prioridades urbanas. O governador de Illinois, Jadil J. B. Pritzker, considerou o movimento inconstitucional. Ele citou barreiras legais, como a cláusula de admissão da Constituição dos Estados Unidos da América, que exige aprovação estadual e do Congresso. Críticos dizem que a secessão aumentaria a desigualdade econômica sem resolver o problema. Essas regiões do interior que querem se separar dependem das receitas fiscais que dizem ser mal distribuídas. Sim, Califórnia. Agora vamos para o oeste. Devido à falha de San Andreas, a Califórnia pode se separar dos Estados Unidos da América continentais em cerca de 50 milhões de anos. Alguns querem separar a Califórnia antes disso. A economia da Califórnia supera a da França, e o movimento separatista indica que talvez não se veja mais como parte dos Estados Unidos. A campanha Sim Califórnia defendeu a independência, destacando o produto interno bruto de 4 trilhões de dólares do Estado e sua influência cultural. Defensores dizem que a Califórnia prosperaria como nação independente, livre para adotar políticas progressistas de clima, saúde e imigração sem interferência de Washington. A campanha destaca que o Estado paga 70 bilhões de dólares a mais em impostos federais do que recebe. Dinheiro que poderia financiar educação, infraestrutura e energia limpa. Mas a vida em uma Califórnia independente não seria simples. Acordos comerciais teriam que ser renegociados, e tarifas de importação nos Estados Unidos da América poderiam elevar custos. A Califórnia produz quase metade das frutas, nozes e vegetais dos Estados Unidos da América, mas a independência provavelmente elevaria os preços nos supermercados locais. Produtos importados, como eletrônicos da Ásia e alimentos, podem ter taxas extras, elevando os custos. Falando em comércio, este é o porto mais movimentado dos Estados Unidos da América, o Porto de Los Angeles. Ao lado fica o segundo porto mais movimentado dos Estados Unidos da América, o Porto de Long Beach. Juntos, eles compõem o complexo portuário da Baía de San Pedro, responsável por 40% da carga de navios porta-contêineres que entram nos Estados Unidos. A independência mudaria imediatamente o quadro legal e logístico do Porto de Los Angeles. As mercadorias entre a Califórnia e os Estados Unidos da América deixariam de ser consideradas comércio doméstico. Em vez disso, estariam sujeitas a inspeções alfandegárias, tarifas e restrições comerciais. Tudo isso aumentaria significativamente os custos de envio e os prazos de processamento. Para o comércio transpacífico, a Califórnia precisaria negociar acordos próprios com China, Japão e Coreia do Sul. Sem esses acordos, exportadores e importadores poderiam pagar tarifas padrão da Organização Mundial do Comércio, que variam de 5% a 25% conforme o produto. Isso afetaria o fluxo de mercadorias e reduziria a competitividade da Califórnia como porta de entrada dos Estados Unidos da América,
Empresas dos Estados Unidos da América que importam da Ásia poderiam redirecionar cargas para portos como Houston ou Nova York e Nova Jersey, evitando custos extras e atrasos ao processar mercadorias por uma Califórnia independente. Isso diminuiria as remessas por Los Angeles, afetando sua receita, a economia local e provavelmente custando mais aos Estados Unidos da América. O Porto de Los Angeles gera mais de 500 mil de empregos no sul da Califórnia e contribui com 276 bilhões de dólares anuais para a economia regional. Menor comércio ou tarifas mais altas podem causar perda de empregos em setores como logística e varejo. Produtos como eletrônicos, máquinas e vestuário, todos parte das operações do porto, podem ficar mais caros para os consumidores da Califórnia e aumentar o custo de vida. Politicamente, uma Califórnia independente poderia ser como os países nórdicos, com saúde universal e metas ambientais ambiciosas. Porém, a grande desigualdade de riqueza do estado pode ser um problema e a implementação de programas sociais escandinavos pode demorar. Se o estado conseguirá equilibrar ambições e disparidades, ainda é incerto. Estado de Jefferson. Nas regiões selvagens do norte da Califórnia, a ideia do estado de Jefferson existe há algum tempo, tanto como um protesto político quanto como uma identidade cultural. Jefferson foi sugerido pela primeira vez em 1941 por Gilbert Gable, prefeito de Port Orford, Oregon. Foi concebido como uma fuga rural do que era visto como negligência das capitais estaduais distantes, o que estamos vendo agora ser praticamente a principal ideia por trás de todos esses movimentos. A Declaração de Independência original mencionava moradores armados bloqueando estradas e distribuindo panfletos por mais representação. Mas logo depois que começou, o ataque a Pearl Harbor enterrou o movimento sob o patriotismo da Segunda Guerra Mundial. O movimento renasceu em 2013, quando o condado de Siskiyou votou para se separar da Califórnia, com Modoc e alguns outros condados rapidamente aderindo. A bandeira verde de Jefferson, com bateia dourada e 2X pretos simbolizando a dupla traição de Sacramento, tremulava novamente. Defensores diziam que condados rurais, com 1/5 das terras da Califórnia e só 3% da população, eram ignorados nos debates políticos dominados por Los Angeles e São Francisco. Jefferson conseguiria se sustentar como o 51º estado. O território proposto, abrangendo partes do sul do Oregon, teria cerca de 1,7 milhão de habitantes, sendo o 39º estado mais populoso. Sua economia, baseada em madeira, agricultura e turismo, enfrentaria grandes desafios. Subsídios federais atualmente sustentam os serviços nessas áreas e, sem a base tributária das regiões mais ricas da Califórnia, Jefferson provavelmente teria dificuldades para manter sua infraestrutura. Não é surpresa que o movimento tenha se ligado à iniciativa Grande Idaho, que quer absorver esses condados para um estado mais alinhado ideologicamente. E finalmente Grande Idaho. No leste do Oregon, a insatisfação com políticas liberais gerou um movimento para mudar o mapa do estado. A iniciativa Grande Idaho prevê mudar a fronteira para incluir 15 condados do Oregon, aproximadamente 65% do território do estado, mas apenas 9% da sua população em Idaho. Apoiadores liderados por Mike McCarter, do grupo Mude a Fronteira do Oregon para um Grande Idaho, dizem que os condados rurais se alinham política e culturalmente com Idaho, estado de valores conservadores. A proposta ganhou um impulso significativo. Até 2024, 13 condados aprovaram medidas para negociar a adesão ao Idaho. Os apoiadores destacam benefícios potenciais para Idaho, incluindo acesso ampliado a recursos naturais como madeira, minerais e água. Eles mencionam harmonia ideológica, pois o leste do Oregon é muito conservador, mas os obstáculos são enormes. De acordo com a Constituição dos Estados Unidos da América, a mudança exige a aprovação de 2 legislaturas estaduais, Oregon e Idaho, do Congresso e do Presidente. Financeiramente, o plano apresenta alguns riscos significativos. A economia do leste do Oregon depende de indústrias em declínio, como madeira e agricultura, oferecendo pouco para compensar os desafios orçamentários já existentes de Idaho, que não são poucos. Idaho já tem dificuldades para manter suas rodovias e infraestrutura de transporte. O estado possui um dos menores impostos sobre combustíveis dos Estados Unidos da América, o que reduz recursos para manutenção e construção de estradas. O orçamento do Departamento de Transporte de Idaho
costuma gerar debates acirrados e atrasos na aprovação de financiamento na legislatura. Se Idaho incorporasse o leste do Oregon, herdaria centenas de quilômetros de estradas rurais e exigiria um investimento significativo em manutenção. Outra questão é a saúde. O sistema em Idaho é subfinanciado, principalmente nas zonas rurais. O estado possui uma das menores proporções de médicos por habitante do país. Incorporar o leste do Oregon, onde a saúde já é limitada, sobrecarregaria os recursos e dificultaria o acesso aos cuidados para moradores de Idaho e novos residentes. Outro ponto é a educação. Idaho está entre os últimos do país em investimento por aluno. No ano fiscal de 2020 e 2023, Idaho gastou cerca de Estados Unidos dólares 8.419 por aluno, enquanto a média nacional foi de 13.494 dólares americanos. Incluir os distritos escolares do leste do Oregon, como a Eastern Oregon University, e 3 faculdades comunitárias exigiria mais recursos, que Idaho talvez não tenha, além de definir o salário mínimo. No Oregon, é 14,20 dólares americanos. Em Idaho, apenas 7,25 dólares americanos. Para os moradores do leste do Oregon, viver sob as leis de Idaho traria uma série de mudanças. Críticos dizem que a mudança pode aumentar o isolamento rural, em vez de resolver problemas sistêmicos. Para seus apoiadores, o sonho da grande Idaho é mais sobre fugir da negligência política do que sobre logística. A secessão nos Estados Unidos modernos enfrenta barreiras legais e políticas quase intransponíveis. O artigo 4. Seção 3 da Constituição dos Estados Unidos da América exige aval das legislaturas estaduais e do Congresso para mudar fronteiras ou criar novos estados, dificultando iniciativas como o Grande Idaho ou o Estado de Jefferson. Até exemplos bem-sucedidos, como a criação da Virgínia Ocidental em 1863, ocorreram em circunstâncias extraordinárias. Guerra civil e presidente querendo flexibilizar normas constitucionais. Os separatistas de hoje não têm esse tipo de influência, pelo menos por enquanto. A independência frequentemente expõe fissuras econômicas por trás da retórica. A Califórnia, com seu produto interno bruto de 4 trilhões de dólares, poderia teoricamente prosperar, mas desvincular os acordos federais e estaduais colocaria pressão até mesmo em sua enorme economia. Movimentos como o Downstate Push de Illinois ou o Grande Idaho, apesar de ativos, têm chances ainda menores. De forma mais ampla, esses movimentos apontam para uma fratura crescente na governança americana. Eles tratam menos de geografia e mais de guerras ideológicas. Rural X, urbano, conservador X, liberal. Sejam pedidos legítimos por representação ou protestos simbólicos, há uma questão mais profunda por trás disso. Em uma era de polarização, será que uma nação ainda pode atender às necessidades de comunidades tão diferentes? Esses movimentos de secessão seriam alertas de um sistema extremo? Obrigado por assistir.